Se eu falar a palavra círculo, pode ser que você até ache que é simples, mas essas formas exigem muito mais conhecimento e prática do que o que você imagina. E hoje vamos ver algumas elipses, cilindros e esferas que nascem dessa tridimensionalidade que é o círculo em sua forma 2D. Com a prática correta com o tempo, você naturalmente vai saber identificá-las e colocá-las dentro do seu devido lugar. Mas antes disso, você precisa de uma introdução. E se eu disser para você que o domínio dessas formas pode dar um boom no seu aprendizado e na sua evolução? Essas formas nos ajudam na composição e na organização dos elementos dentro do nosso desenho. Então, vamos parar de falar sobre o assunto e que tal se a gente ir observar isso na prática? Então, pegue sua folha, pegue um lápis e vamos tentar praticar um pouco hoje. Você deve ter visto muito por aí pessoas que dizem para você que o exercício fundamental para você dominar as formas é fazer repetidamente como aquecimento o triângulo, o quadrado e o círculo. Isso realmente funciona como aquecimento. E sim, também funciona como domínio das formas. Na verdade, isso é um assunto fundamental que muitos que colocam tutoriais na internet não fala para você sobre o domínio correto das formas. Antes de tudo, vamos falar hoje apenas sobre a forma arredondada. Precisamos trabalhar o desenho do círculo. E nós não podemos estar usando ferramentas como essa. Todo mundo tem um compasso, ou quem não tem já utilizou um compasso no dia a dia. Mas aqui a gente não vai utilizar o compasso, porque você precisa naturalmente dominar essa forma apenas com o lápis. Vamos começar com o passo princípio. Primeiramente, você entender como. Não sei como você vai ir. E você vai cortar. Corta esse vai pizza. Vai ser um gráfico pizza. Por que você vai fazer isso? Porque mais importante é você vai construir o princípio. Tente imaginar essa forma toda a vida que você for traçá-lo. Ou até mesmo com o uso de uma régua, trace um quadrado, tá? Trace um quadrado e crie o círculo dentro desse quadrado, beleza? Você tenha essas linhas bases, linhas de referência para que você trace seu círculo mais perfeito. Se você tem uma dificuldade de fazer isso, tente dessa maneira. Se você não já viu isso aqui, vamos pular essa etapa. Vamos fazer o círculo mais natural possível. Claro, todo mundo deseja fazer um círculo apenas com um único traço. Mas dentro do desenho isso aqui nunca foi funcional. Você não cria um círculo dentro do desenho com apenas um traço. Tá bom? Então o que você vai fazer? Primeiro, você tem que fazer o volume do círculo, né? Então você não vai fazer só um círculo, você vai repetir esse esboço em uma linha contínua até você encontrar a forma mais arredondada. Corrigindo seu contorno para que ele fique perfeito, tá bom? Nada no desenho vai ser perfeito, mas no esboço é bom que você tenha essa base de fazer o círculo o mais próximo do círculo feito com o compasso. Depois disso, a gente vai dominar primeiramente essa forma de construir o círculo. Depois a gente tem que dominar formas consequentes. Bom, gente, antes de tudo, de voltar aqui para o vídeo, eu quero pedir a vocês que já deixem seu like, tá? Se você está gostando desse assunto, deixe seu like, deixe seu comentário e sua dúvida também. Primeiro, gente, a gente tem que pegar esse círculo e transformar ele em elipses. Vou tirar a folha para que fique o fundo azul, para que vocês vejam, tá? Se eu fizer isso aqui, o que vocês me falam? Como que vocês desenhariam essa forma? Exatamente. O entendimento dessa forma, ela vai basicamente nos ajudar a entender
um formato mais tridimensional do círculo. Isso cria uma elipse. A elipse nada mais é do que uma visão de um círculo entre sua área menor ser vista e sua área maior ser vista de um ângulo em perspectiva. É bom que a gente utilize uma régua. Quando você precisa fazer apenas o traço normal, eu não indico você estar utilizando régua, mas basicamente a perspectiva ela é uma direção tridimensional que ela parte do mesmo ponto de fuga, tá? Depois eu vou estar criando aulas mais complexas sobre perspectiva e tudo mais. Mas aqui basicamente a gente vai entender como criar um elipse com com essas frações aqui e essas divisões de linhas guias. Ó, o ponto de fuga ele vai ser criado fora, né, na perspectiva, fora, e você vai fazer o que? Você vai traçar duas linhas. O que a gente vai desenhar aqui? Vai fazer um elipse, tá? Utilizando essa fração. Correto. E agora sim a gente vai desenhar o círculo em um elipse. Que a elipse, toda vida que você precisar criar um elipse, você não vai precisar repetir esse processo. Você só precisa entender como que funciona. No desenho a gente não vai ficar criando tudo isso aqui. Depois que você entende como que funciona, você já vai criar ele naturalmente. Ó. Tá vendo? Pronto. Ó, eu repeti a elipse aqui, ó. A gente pode utilizar a elipse para estar criando formas tridimensionais. Por exemplo, o cilindro. E agora a gente vai dominar uma das formas mais complexas de estar trabalhando, que é a esfera. Basicamente, a esfera é uma forma arredondada que, independente de sua perspectiva, ela não vai mudar, tá bom? Ela não vai sofrer deformações no desenho. Se a gente passar o ponto de fuga daqui, ó, eu vou mostrar para vocês na prática. Se eu passar o ponto de fuga daqui para cá, a gente tem uma perspectiva, tá vendo? Uma visão vinda daqui. Se eu passar o ponto de fuga daqui, dessa direção aqui, ó, para cá, nessa direção e nessa direção, você vê que nenhuma das duas formas ela sofreu alteração, tá bom? Basicamente a gente teria que imaginar como que esse ponto de luz se comportaria. Então a gente vai imaginar que esse é o centro da luz. Esse é o ponto que mais recebe iluminação. E para a gente criar o volume dessa esfera, a gente vai ter que imaginar que as camadas desse ponto de luz, ó, você vai fracionar ele, as camadas, para que você encontre o volume, tá, do objeto. A gente vai adicionar uma luz e sombra, então eu vou colocar aqui um processo mais rápido para que vocês não passem muito, para que esse vídeo não fique muito longo, né, gente?
Pronto, aqui a gente tem basicamente uma esfera. Claro que com o estudo correto da luz e da sombra, você vai deixar ainda mais interessante essa criação. Tá? Isso é o básico sobre as formas arredondadas.